Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal do Emissário Cristiano. Despertar de consciência e escândalos gospel, gente. Chegamos à parte 22 desta série e vamos tentar aí encontrar a resposta, né? Que está aí há muito tempo, né? Na minha cabeça. Vamos tentar, né? Não vai ficar no oculto aí. Por onde andam as igrejas do Novo Testamento? Aquelas igrejas do Apocalipse, né? Do Novo Testamento, Corinto, Gálatas, dos Colossenses. Como é que estão nos dias de hoje, né? E também vai ser uma espécie de uma reflexão, né? Porque da mesma forma que nos dias de hoje, você manda um e-mail para um destinatário, da mesma forma, na época, quando era escrito epístolas, né, as cartas para a igreja tal, né, para a comunidade de Colossos, aos colossenses, né, e vamos trazer essas cartas e essas igrejas para os dias de hoje. Porque é que tem muito crente que se espelha nessas comunidades? Por que tem muito crente que se espelha nas supostas cartas de Paulo? E também porque a insistência dos cristãos, né, de tentar pregar o evangelho a toda criatura para Jesus voltar, né? Sendo que isso Paulo já fez e Jesus não voltou na época dele, né? Inclusive vou colocar no vídeo aí alguns vídeos, né? Alguns vídeos que eu baixei, eu vou editá-los, né? E você vai ver no vídeo aí o Rodrigo Silva, vai ter mais um pastor, mais um aí, etc. E vamos praticamente fazer um passeio turístico, né? Pelas regiões ali da Ásia, de Roma, Grécia, e tentar imaginar, né, ali, né, como que era a igreja, a comunidade da época. Porque quando eu era cristão, eu tentava imaginar na minha cabeça como era essa comunidade de Corinto, né? Que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Como que era? Como que eram esses monumentos? Onde esse pessoal se reunia, né? Nas casas. Mas tinha os templos também, né, gente? E aí, quando, por assim dizer, a internet, né, invadiu a minha vida, esses encontros dessas supostas denominações, foi possível, né? A gente começou a conhecer ali como é a igreja tal. E ficou mais fácil ainda quando me envolvi com os adventistas do sétimo dia, né? Quando foi emprestado ali um DVD de uma viagem do pastor Mark Phelan. Acho que o nome dele é esse aí, Mark Phelan, né? Onde ele fazia uma turnê das 7 igrejas do Apocalipse. Ele faz ali um passeio turístico, né? E conta a sua história toda, né? A gente vai tentar pegar um pouquinho de cada e no final perguntar por onde andam essas igrejas hoje. E por que que a igreja de hoje nunca será uma igreja primitiva. E por que a igreja primitiva nunca será uma igreja que nem hoje, né? E também vamos refletir também por que que os cristãos de hoje nunca devem se espelhar nas supostas cartas escritas para outras igrejas. Quer dizer, é o destinatário se espelhando no outro destinatário para poder caminhar, né, gente? É uma pesquisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar a nossa investigação, eu lhe convido para você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare para esta viagem. Solta a vinhetinha. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Os judeus tentaram ensinar aos cristãos em Antioquia que eles tinham que guardar a lei de Moisés para se salvar.
Outros de Jerusalém foram as novas igrejas formadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária e tentaram forçar os crentes a circuncidar-se e a guardar os dias santos dos judeus. Paulo ouviu que os cristãos nas igrejas da Galácia estavam quase aceitando este ensino falso. Ele lhes escreveu uma carta com uma séria advertência para não voltarem atrás, aceitando qualquer ensinamento que negasse a salvação somente pela fé. Os crentes e presbíteros nestas igrejas aceitaram este aviso e Paulo voltou a visitá-los. Atos capítulo 16, versículo 6 e capítulo 18. Nós chegamos aqui onde antigamente ficava a cidade de Colossos. Colossos atualmente fica no distrito de Ronás, que pertence à cidade de Denizli, a mesma província que pertence Laodiceia. A aproximadamente 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia, próximo à grande estrada que ligava Éfeso ao Eufrates. As ruínas deste local de Colossos nunca foram escavadas. Muitas pessoas me falam que não conseguem encontrar as ruínas de Colossos quando vêm à Turquia. Dessa vez eu consegui entender, porque realmente é muito difícil, não há sinalização e se você não conhecer as estradas e as indicações, fica muito difícil de encontrar. Mas também não há muita coisa para se ver, já que ela não foi escavada. Colossos era um dos centros mais importantes da Grande Frígia. É uma das 6 grandes cidades de Frígia. Teve seu apogeu sob o domínio persa e perdeu sua importância com o estabelecimento de Herápolis. E Herápolis é aquela cidade que fica dentro de Pamukkale, que nós ainda vamos fazer um vídeo especialmente sobre Herápolis. Então ela perdeu a importância com o estabelecimento de Herápolis e Laodiceia, desde o século XIX. Foi devastada por um terremoto no século I d.C., durante o reinado de Nero. A cidade, que foi fundada com o nome de Shonai, ou Konai, em 692 a 787 d.C., foi completamente abandonada devido a um terremoto. Vocês sabem que a Turquia, ela tem vários terremotos que acontecem, inclusive nós fomos vítimas de um em 2020, então isso é bem comum nessa região. E muitas cidades estão debaixo de montanhas, debaixo de monte, de terra, por conta dos terremotos. Restos da cidade antiga de Colossos podem ser encontrados aqui nessa colina, que era a Acrópole, e nas terras vizinhas. Na área ao norte do monte existem túmulos tipo câmara e casas esculpidas na rocha. A gente vai caminhar aqui pela região para ver se a gente encontra para mostrar para vocês. Colossos é também uma parte importante da história do cristianismo. É aqui que foi fundada a Igreja de Colossos. Há também citações sobre ela na Bíblia, nas epístolas de Colossenses. E
pouco se sabe a respeito da fundação da igreja colossense. O livro de Atos não registra especificamente uma visita de Paulo, uma visita que Paulo houvesse realizado a Colossos, embora alguns eruditos, como Borreik, tenham sugerido que o apóstolo poderia ter ido a essa cidade e a outras do Vale do Lico. Se isto for verdade, Paulo poderia ser considerado o fundador da igreja. Ele conhece vários membros da congregação, conforme é citado em Colossenses 4, do versículo 7 ao 17. Os que não o conhecem pessoalmente poderiam ser novos convertidos. As evidências internas da epístola induzem o leitor a crer que os colossenses haviam ouvido as boas novas pela primeira vez da parte de Epáfras, que era de Colossos, e se tornara um dos colaboradores de Paulo no Vale do Lico. É possível que Epáfras tenha ouvido o ensino de Paulo em Éfeso, tenha se convertido ao cristianismo e voltado para sua terra a fim de fundar ali uma igreja. De acordo com esta reconstrução, Paulo estaria relacionado indiretamente à fundação dessa igreja. Dir-se-ia o mesmo a respeito de outras igrejas que foram fundadas como resultado de seu ministério em Éfeso. Nós chegamos aqui ao terreno vizinho, a gente estava lá naquele monte, de lá a gente mostrou para vocês aqui embaixo e a gente veio até aqui para ver o que é que tem. Tem aqui algumas ruínas, algumas pedras que foram encontradas por moradores locais, porque como a gente falou no início do vídeo, não aconteceram escavações aqui, então a gente acredita que debaixo desse solo tem muita história ainda para ser desenterrada. Mas isso é o que a gente tem hoje, aqui na antiga cidade de Colossos, para quem vier visitar, para não se surpreender de não encontrar um sítio arqueológico cuidado, tratado e grande. Embora haja poucas coisas para ver, eu espero que vocês tenham gostado. Seguimos agora para um próximo destino. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso contribui muito para o crescimento do canal. Obrigada. Cidade de Tesalônia desenvolveu um papel importantíssimo no antigo Império Romano. A cidade era privilegiada por ser uma cidade portuária, uma ligação entre Roma e o Império Bizantino. A cidade recebeu o nome de Tesalônia em homenagem à esposa do imperador Cassandro. Em Atos 17, nós vemos um relato que diz que Paulo, ao chegar na cidade de Tesalônia, fez como de costume, ir até a sinagoga dos judeus para discutir as escrituras. E ali, muitos dos ouvintes judeus acreditaram na sua mensagem, bem como vários gregos tementes ao Senhor. Em uma outra oportunidade, Paulo escreve 2 cartas aos fiéis de Tesalônia, 1ª e 2ª Tesalonicenses. Nessa carta, Paulo elogia a fé desses cristãos, mas também não deixa de dar a sua exortação. Paulo ainda escreve, dizendo em sua carta, que uma ou mais vezes tentou visitá-los, porém foi impedido por Satanás. Nesse relato, é fácil entender que, muitas das vezes, uma batalha espiritual é travada nas regiões invisíveis na tentativa de parar o avanço do Evangelho. Hoje a gente conhece Éfeso, a primeira igreja do Apocalipse e a capital da Ásia. Primeiro vamos conhecer Éfeso de hoje. Hoje, Éfeso é uma cidade antiga totalmente abandonada, ou seja, é um museu a ar livre. Agora com vocês, vamos fazer uma visita panorâmica na cidade antiga de Éfeso. Entrando pela entrada do ponto mais alto, a gente chega onde tem a parte administrativa. No centro tem uma praça, que é em grego uma ágora.
é a praça administrativa. Do lado direito, a gente pode ver restos de um edifício que era um banho romano, que na cidade tem vários banhos romanos. Depois do banho, vocês podem ver umas colunas e um edifício que parece um teatro romano. Este edifício não era teatro, era Bouleuterion, ou seja, Senado em português. Este edifício era o Senado da Ásia e da cidade de Éfeso. Depois do Senado, vocês podem ver duas colunas dóricas. Onde tem as colunas, tem outro edifício administrativo, Prytaneion, a prefeitura da cidade. A gente desce um pouco mais, caminha um pouco mais e chega onde tem uma estátua da deusa da vitória, Nica. Perto tem umas fontes romanas e um edifício que era um templo dedicado ao imperador Domiciano. A gente desce um pouco mais, chega onde tem dois pilares. Onde tem dois pilares, antes tinha uma porta. Porta de Heracles ou Hércules, que hoje só existem pilares como estátuas de Heracles. Era o limite da parte administrativa. A partir dos pilares começa a parte pública, onde moravam os governadores, os ricos da cidade. Hoje tem uma avenida do mármore, tem uma estátua, várias colunas e restos das lojinhas daquela época. Tem uma fonte dedicada ao imperador Trajano, um templo dedicado ao imperador Adriano, as casas onde moravam os ricos. E no fundo está o edifício mais bonito da cidade, é a Biblioteca de Celso. Depois da biblioteca tem uma porta e a gente chega onde tem outra praça. Esta vez é a praça comercial onde tinha lojas. A nossa última parada na visita é o Grande Teatro de Éfeso, que tinha uma capacidade de 25 mil espectadores. Depois de visitar o teatro, a gente caminha um pouco mais e chega onde tem a saída. Uma visita se demora 1h30, 2 horas. Como é simples sofrer uma rejeição de Deus. Policarpo deixa de ser o bispo da era de Esmirna simplesmente porque se inclinou, teve uma pequena inclinação para a liderança humana. Uma era de tremendo sofrimento, de muitas dores, de muita perseguição, de muita angústia, mas ainda restaram aqueles que com a pureza preferiram morrer, dar suas vidas, do que se dobrar ao capricho da igreja e dos ensinamentos pagãos que a igreja de Roma já propagava. Quero lembrar que nesta era de Esmirna, uma era de amargura, Deus faz uma promessa para aquele que for fiel não sofrer o dano da segunda morte. O dano da segunda morte é exatamente não padecer no lago de fogo e enxofre e reinar com Cristo durante 1000 anos. Era de Esmirna, uma duração de muitos séculos, ou seja, do ano 170 ao ano 312, muitos fatos históricos transcorreram aqui. Hoje a gente vai conhecer a terceira igreja, Pérgamo. E atrás da cidade moderna está o Morro da Acrópole, ou seja, da cidade alta, onde estão os principais restos da cidade romana. Hoje, este morro é um museu ao ar livre. Eu estou dessa vez na cidade de Tiatira, na Turquia. Tiatira recebeu uma das cartas apocalípticas do apóstolo João. Não sobrou muita coisa da Tiatira daquele tempo, apenas algumas poucas ruínas
que você pode ver, que seria do período greco-romano, e aquelas construções medievais bizantinas que estão lá atrás. Nós estamos no que sobrou da cidade de Sardes. Estamos aqui revivendo uma mensagem de uma das cartas ordenadas por Deus que fosse enviada a esta igreja para dizer a eles: conheço as tuas obras, tem nome de que vives, mas está morto. Porque Laodiceia está entre uma nascente de água, termas, aqui, quente, e uma fria aqui atrás. Então, estas duas coisas colocou Laodiceia numa condição morna. Isto quer dizer, a igreja nem seria 100% cristã e nem seria 100% pagã. Seria uma coisa morna e Deus está pronto para vomitá-la. Isto traz nojo e absurdo em Deus. Bem, como vimos no vídeo aí todo, né? Fiz aí um breve resumo das supostas igrejas, né? E o que deu para perceber é que as igrejas do Novo Testamento, elas não existem mais hoje. São simplesmente museus, museus e museus. As cartas eram praticamente destinadas a uma comunidade. E como era para uma comunidade, não era para outra, obviamente, né? A carta de Efésios não é direcionada ao mesmo tempo à carta de Colossenses, né? Cada igreja tinha lá os seus problemas. E como as igrejas locais ali não existem mais, então praticamente o Novo Testamento ali perdeu o seu propósito, porque não existe mais nada para se pregar. Aliás, como eu já falei no vídeo no começo, o famoso Paulo de Tarso, ele já pregou em sua época o evangelho a toda criatura. E mesmo assim Jesus não voltou, né? E também o proselitismo que ele realizou em suas viagens missionárias não surgiu efeito nenhum, porque os locais onde existiam as igrejas, as pessoas em volta, ninguém é cristão. O cristianismo não cresceu. O cristianismo estacionou. Acabou. E que aí, para se tentar dar continuidade, surgiu então a Igreja Católica, né? Que no começo era uma igreja cristã, mas com o decorrer do tempo, ela veio se apostatando, né? Ela se apostatou, a Igreja Católica. E nessa apostasia, né, desse paganismo que Roma estava propagando, surgiu os protestantes, com Martinho Lutero, a Inquisição católica, né, com as cruzadas, e depois veio a Inquisição protestante, né? E com essa tentativa de restaurar o evangelho, de tentar ser uma igreja primitiva, todas essas tentativas foram frustradas, porque houve a reforma, né? E se você fazer uma comparação da reforma de Martinho Lutero nos dias de hoje, não fez reforma nenhuma, porque é praticamente a mesma coisa. Tudo que tem na católica, você encontra em uma igreja evangélica, né? E hoje, cada igreja que surge lá com CNPJ, elas tentam pegar o Novo Testamento e tentar aplicar a si, aqui no Brasil, como se Deus estivesse falando com ela aqui no Brasil. Não, isso aqui é uma carta direcionada a pessoas que já morreram, a uma igreja que existiu um dia, mas que não existe mais. E que deveria existir até os dias de hoje, se fosse a igreja de Jesus, né? Direcionada pelo Espírito Santo, né? Mas não existe, acabou, né? Você percebe nos vídeos aí, é tudo museu. Tudo museu. Tudo museu. Paulo pregou o evangelho a toda criatura. E mesmo assim as pessoas em volta não quiseram ser cristãs, né? Porque na verdade era para dar continuidade até os dias de hoje. Estamos aí no século XXI, né? Ainda era para existir as igrejas do Apocalipse, ainda era para existir as igrejas do Novo Testamento da Ásia, né? De Gálatas, Efésios, Colossenses, não existe mais, acabou.
Então é a mesma coisa, você escreve um e-mail para alguém, é para aquela pessoa, não é para outra. Se o presidente de uma igreja, de uma denominação, de um ministério, escreve um e-mail, uma carta para a igreja sede ou para uma filial, vamos colocar assim, a Assembleia de Deus. Então aquela carta, aquele e-mail é para a Assembleia de Deus. É para a igreja Assembleia de Deus, ou a filial X, A, B ou C. Não é para Deus Amor. Se a Ereni Miranda, que é a presidente da Deus Amor hoje, escreve uma carta para a igreja Deus Amor, sei lá, de um bairro qualquer aí, né? Não é para Quadrangular nem para Universal. É uma carta destinada, né? Então não tem para onde correr. Então o que se percebe hoje é que as igrejas aqui do Brasil, elas tentam se aproveitar, né, das bênçãos e das maldições que o Novo Testamento traz para as igrejas lá da Ásia, para si. Então, quando você lê lá no Novo Testamento Jesus falando com os 12, né, lá do Oriente Médio, o brasileiro pega essa palavra e traz para si, como Jesus estivesse falando com a pessoa, mas não, é para eles lá, é para 12. Você não é discípulo de Jesus, porque se não era 12, era 13. Entendeu? É como se fosse Jesus dizendo para o fariseu lá a respeito do dízimo, em Mateus 23, 23. Jesus está falando para o fariseu, não é para cristão, gentil, nenhum. Então é mais ou menos isso. Sendo que essas cartas já foram destinadas a pessoas que já morreram e que a obra de Deus não fluiu, não prosperou, não cresceu, morreu, estacionou, virou museu para arqueologia, né? Então perdeu o seu valor, entendeu? Então o que acontece? Eu não devo pegar Novo Testamento e querer aplicar aqui para o Brasil, porque não se aplica, é inaplicável praticamente, né? Porque as cartas não foram escritas para as igrejas aqui do Brasil, por exemplo, né? Foram escritas para o pessoal lá da Ásia, né? Como você viu no vídeo aí, da Europa, da Grécia, de Roma. Brasil não tem nada a ver, gente. Então o máximo que se pode dizer um crente aí, vamos pegar essas cartas aí, vamos pegar o exemplo de fé das pessoas, né? Só que você note para reparar, é que a fé das pessoas do Novo Testamento morreu tudo em vão, porque a obra de Deus não prosperou. Morreu tudo. É como se fosse existir uma igreja hoje, uma comunidade, um ministério, que ficou lá por 10, 20 anos e faliu, fechou a igreja, transformou-se em outra coisa, né? Então é justamente o que aconteceu com as igrejas do Novo Testamento. Existiram, mas não existe mais, entendeu? E aí que existe os pastores, os malandros, né? Que vão a esses locais, como vocês viram aí no vídeo, e que diz o seguinte: olha, vamos apressar a volta de Jesus, porque a promessa diz que temos que pregar o evangelho a toda criatura, para Jesus voltar, entre aspas, né? Só o que eles não dizem é que Paulo já fez esse trabalho de pregar o evangelho a toda criatura, e mesmo assim Jesus não voltou. E as igrejas que existiam na época, acabou, já era. Então, quer dizer, os pastores, eles aproveitam dessa suposta volta de Jesus para ganhar dinheiro. Porque isso aí, sem você perceber, isso transgera dinheiro, né? Isso movimenta dinheiro, né? O dízimo corre solto, né? Porque as pessoas, elas ficam naquela esperança de Jesus voltar, porque tem que pregar o evangelho a toda criatura, e as pessoas investem nisso. Então, quando você, cristão, evangélico, católico, for querer pregar para os outros, olha, diz aqui a carta aos Gálatas, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, os frutos do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, lembre-se de uma coisa: esta carta, esta epístola foi escrita a uma comunidade lá em Gálatas, não é para o Brasil. Porque todo mundo quer ser igreja Filadélfia, mas não quer ser uma Sardes, né? Uma Esmirna, né? Aí vem aquela questão da igreja primitiva.
né? A igreja primitiva é uma igreja modelo a ser seguida, mas poxa, primitiva onde, gente? Acabou, né? Acabou. Temos o ser humano, ele é dotado de, sabe, defeitos e qualidades. Então você tentar se aproximar daquilo que foi no passado, mas que o passado, o final dessas igrejas foram destruídas todas, então para que imitar uma fé daquela, gente? Sabe? Depositem sua fé em outra coisa, porque igreja de Novo Testamento viu no que deu. Virou tudo museu. Os locais onde essas denominações foram estabelecidas, não houve crescimento, não houve evangelho, sabe? Crescimento de evangélicos. É só que no Brasil mesmo que o negócio acontece, né? Tanto é que se você for na cidade lá de Filipos, né, que você ia assistir o vídeo, você perguntar se é cristão, provavelmente não vai ser. Você ouviu falar que Paulo pregou o evangelho aqui? Eu ouvi, mas, entendeu? Não fluiu. Entendeu? Porque de tudo aquilo que Paulo fez em viagem missionária, era praticamente o mundo inteiro ser cristão. Mas não foi isso que aconteceu. Então, para finalizar, o que eu já fiz de vídeo nesse canal sobre Paulo, o apóstolo mentiroso, Paulo era homossexual, gay, usava da mentira para pregar o evangelho e se alegrava com isso, o espinho da carne. Rapaz, tanta coisa tem de Paulo nesse canal que eu acho que quando as pessoas começaram a perceber a mentira de Paulo, ninguém quis se converter. É por isso que as igrejas que Paulo escrevia as cartas, né, o proselitismo que ele fazia, as pessoas não conseguiam se converter porque ninguém abraçava a mentira dele. A circuncisão clandestina de Paulo, né, em Timóteo, rapaz, ninguém engole um negócio desse, ninguém. Porque aquilo lá foi uma circuncisão de fundo de quintal, clandestina. Quem que vai abraçar uma ideia daquilo lá, rapaz? Ninguém. Porque se você perguntar para um crente o que é uma circuncisão, qual o procedimento, qual o perfil da pessoa que vai fazer, ninguém sabe. Então o crente, tudo que o Paulo falar, o pessoal abraça, né? Porque Paulo fez cirurgia em Timóteo, porque ele tinha uma briga com os judeus da época, então ele foi lá e fez a cirurgia no Timóteo, porque a mãe era judia, o pai era grego. Pronto, acabou. Você acha que judeu vai ficar fiscalizando o pinguelo dos outros aí, se o cara é circuncidado ou não? Para, gente, para. Paulo queria pegar no cajado do Timóteo, a verdade era essa. Entendeu? E deixando bem claro a todos vocês que nenhuma igreja aqui do Brasil, nenhuma delas, que obviamente a maioria delas veio de fora, né? Nenhuma delas vai se tornar uma igreja primitiva, nem parecida com Filadélfia. Negativo, porque vocês vieram da reforma protestante de Lutero. Então vocês têm que voltar para a católica, e a católica tem que se converter, né? Voltar ao primeiro amor, né? Tirar essas heresias, essas apostasias, tudo aí, para tentar ser uma igreja cristã decente, entendeu? Na verdade é a filha e a mãe, né? A católica como a mãe e a protestante como a filha. Então nem a mãe nem a filha são igrejas de Jesus. Nem as Mormon, nem a Testemunho de Jeová, nenhuma delas é uma coisa que poderia dizer assim, não, isso aqui é parecido com a igreja primitiva. Nem de perto chega, gente. Nem de perto. Entendeu? Nem de perto. Porque na verdade o Novo Testamento, essas cartas, são de igrejas derrotadas. Que acabou. Acabou o cristianismo. Morreu. Serão tão usadas por Deus assim, serão tão usadas pelo Espírito Santo, né? Pessoas santas. Por que o negócio não progrediu, não cresceu? Por que os locais onde existiam essas igrejas, sabe, as pessoas não se tornaram cristãs? Cara, quem já leu o Novo Testamento, leu lá os milagres que aconteceu nas viagens de Paulo, nossa, era para todo mundo virar cristão.
Sinceramente, gente. Essa não dá pra engolir, gente. Então, beleza. Agradeço a você que assistiu esse vídeo comigo. Logo, logo vamos publicar mais vídeos interessantes, ok? E desde já, eu fico por aqui. Até a próxima. Fui.